O presidente de honra da Força Sindical, o ex-deputado federal Paulo Pereira, o Paulinho da Força, que é presidente inclusive do Solidariedade, ele disse que os sindicatos, as centrais começaram a ser sondadas, a Força Sindical pelo menos foi sondada por representantes do grupo ali do Ministério de Luiz Marinho para que haja uma negociação com as centrais a respeito de uma correção do FGTS e reposição em relação a perdas. Por quê? Por causa do percentual de reajuste do FGTS, não é reajuste, né? É o que é feito de correção ao longo do ano. O formato que é feito isso. E aí Luiz Marinho falou sobre FGTS, não falou sobre isso, mas segundo o Paulo Pereira, o Paulinho da Força, ele recebeu já uma sondagem da parte de representantes do Ministério do Trabalho para saber se as centrais sindicais aceitariam fazer uma negociação para correção do FGTS ocorrer com um parcelamento em relação a esse pagamento, porque é um impacto significativo que o governo vai ter que corrigir, já que esse dinheiro fica depositado na Caixa Econômica Federal. O Paulo Pereira, ele também elogiou a decisão do governo de permitir esses dois saques, saque aniversário e saque rescisório, mas fez observações sobre a manutenção do saque aniversário, que ele acha, diferentemente do que pensa Marinho, ele acha que tem que ser mantido, mas a grande novidade que ele conta pra gente mesmo é essa questão da negociação e a expectativa deles para que haja finalmente uma correção em relação ao FGTS. Acompanhe. Eu vou conversar agora com o presidente de honra da Força Sindical, Paulo Pereira, Paulinho da Força, né? Posso chamar como Paulinho da Força, que é como todo mundo chama o senhor, ex-deputado federal e que é presidente, inclusive, do Partido Solidariedade até agora. Presidente, eu queria uma avaliação do senhor sobre esse anúncio feito pelo ministro Marinho, de que agora os trabalhadores, mesmo aqueles que tiverem sacado o saque aniversário, tiverem feito o saque aniversário, poderão novamente voltar a ter direito a fazer o saque rescisão. Qual é a avaliação do senhor de voltar a permitir isso, hein? Bem-vindo. Bom, primeiro, obrigado, Rosiane. Quero cumprimentar você e todos os nossos telespectadores aqui e ouvintes. E dizer que, primeiro, que é uma coisa boa, né? Acho que essa retomada das pessoas poderem, quando for demitido, receber o seu fundo de garantia, o restante que você tem lá, é uma coisa boa. Quero até cumprimentar o Luiz Marinho por isso, porque proibir que as pessoas retirassem esse restante do teu fundo de garantia era um crime contra o trabalhador. Eu só não gosto muito de acabar o saque aniversário, porque também é uma coisa boa para o trabalhador, né? Talvez a gente precisa conversar mais com o Marinho aí para ver se convencemos ele de não acabar com isso, porque eu reconheço que o fundo de garantia é uma coisa importante para a construção civil, né, para moradia, mas normalmente o fundo de garantia tem sido usado muito para moradia de classe média e não para o trabalhador que normalmente precisa do fundo. Então, eu acho que nós deveríamos manter o saque aniversário e fazer essa mudança que o Marinho está propondo, né, de poder, quando for demitido, fazer a sua rescisão e receber o seu total do fundo de garantia que ainda estiverem depositados. Ele diz que em relação ao fim do saque aniversário não há decisão sobre isso. Ele é favorável a acabar com o saque aniversário, mas não há decisão de governo nesse sentido. Em relação à pessoa voltar a ter esse saque rescisão, que não era mais permitido a partir do momento que foi criada a modalidade de saque aniversário. Agora, sobre o saque aniversário, que o senhor diz que é favorável, uma preocupação manifestada pelo ministro, Paulinho, é que ele diz, olha, os bancos vão fazendo toda aquela série de contatos, né? Um certo assédio ali em relação a esses trabalhadores quando vai chegando perto da data de aniversário, para já oferecer para que as pessoas peguem um empréstimo e aquilo ali fica consignado. Então termina pegando com juros muito elevados, até porque a gente sabe como que está a taxa de juros no país. O que é que poderia ser feito ou dá para manter com os bancos tendo esse mesmo mecanismo de poder oferecer empréstimo? Como é que dá essa garantia de que as pessoas possam continuar tendo também o saque aniversário, mas que não vão terminar se perdendo aí nessa conta e pagando juros demais e depois sendo prejudicados em relação ao valor? Eu acho que é falta de informação, né, Rosé? Porque
os juros, né? Quando você faz um empréstimo desse que os bancos se oferecem, a tendência do banco é pegar metade do seu dinheiro lá. Então, acho que os sindicatos podem ajudar muito nisso, né? De mostrar para os trabalhadores que é melhor esperar o dia do seu aniversário e receber teu dinheiro sem que você precisa fazer esses empréstimos que normalmente os bancos têm feito, né? Têm oferecido vantagens, entre aspas, né, para os trabalhadores e que depois uma parte do dinheiro dele acaba indo nesses juros. Então, acho que é um pouco falta de informação, né? Nós poderíamos, numa conversa com as centrais sindicais, com o próprio Marinho, com o próprio governo orientando, a gente acabar um pouco essa picaretagem dos bancos para tentar ficar com a parte do dinheiro dos trabalhadores. Mas eu acho que o saque aniversário, a minha opinião, é de que deveria ser mantido. É lógico que é uma discussão que nós devemos ter com o ministro Marinho, com o governo, para que a gente possa manter essa vantagem do trabalhador de chegar no seu aniversário e poder retirar seu fundo, né? Porque muitas vezes, se um trabalhador, por exemplo, é demitido por justa causa, eu fui 5 vezes, né, demitido por justa causa. Você não recebe o fundo de garantia, né? Então, se você pede a conta, você não recebe o fundo. Então, se você puder sacar no teu aniversário, eu acho que é uma modalidade importante, Padô. Nós deveríamos manter, é uma discussão que nós devemos ter com. Agora, presidente Paulinho da Força, em relação a reajuste dessa correção do FGTS, tem alguma conversa em andamento no governo nesse sentido? Eu sei que vocês têm ação, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal aguardando decisão, ação que vocês movem desde 2014. Mas, e com o próprio governo agora, começando esse governo novo, que abriu o diálogo, vocês tiveram uma super reunião do presidente Lula com as centrais sindicais ainda em janeiro. Como é que está isso? Olha, é bom sempre a gente lembrar do passado, né? Eu acho que você ainda era criança na época que teve o Plano Collor, né? Aliás, você não tinha nem nascido no Plano Collor, eu acho. Eu cobri o Mas as impeachment do perdas. Collor, tá? Só para constar, eu já estava fazendo trabalho, já estava trabalhando no jornalismo e cobrindo o impeachment, mas muito obrigada. Continue. Tá bom. Então, o plano Collor teve aquelas perdas e depois a gente entrou com ações, né? E teve uma ação ganha lá dos metalúrgicos de Caxias. E aí nós fizemos um acordo com o governo Fernando Henrique e que 42 milhões de brasileiros receberam aquelas perdas do plano Collor. Então, é mais ou menos isso que aconteceu, né? O fundo de garantia é corrigido pela TR mais 3%. A TR, se você verificar nos últimos anos, ela tem sido zero, né? Se a gente fizer uma conta de uma inflação de 10% que aconteceu aí nos últimos 2 ou 3 anos, os trabalhadores só nesse período perdeu aí um punhado, porque se a TR está zero, o fundo foi só corrigido por 3%. Então é uma perda, as perdas chegam a 150%, né? Quem tem fundo de garantia desde 2000 até hoje. Quem trabalha, né, na mesma empresa ou não retirou seu fundo desde 2000. Então as perdas são enormes, né? Nossas contas passam de 300 bilhões de reais, 300 bilhões de reais. E a gente entrou com uma ação, né, o meu partido, Solidariedade, entrou com uma ação no Supremo Tribunal, com a DIN, para corrigir o fundo e pagar esse passado, né, trocar o índice de correção, porque esse índice de correção não está corrigindo o fundo. E o ministro Barroso teve algumas vezes na pauta do tribunal, mas como é muito dinheiro, eu acho que ele retirou, né? Nós tivemos umas 2 ou 3 vezes com ele para julgar, porque o que eu imagino? Se a gente ganha a ação, facilita muito a negociação com o governo. Agora, o governo Lula já até mandou sondar a gente, se é possível fazer um acordo, né? Eu acho que é possível, né? É até melhor que o governo pudesse se antecipar, né? Primeiro, mudar o índice de correção, né? Logo de cara, dizer, ó, vamos mudar esse índice de correção daqui para frente e para trás vamos discutir um acordo, né? De pagar, de como é que paga isso, né? Eu até chutaria, sei lá, pagar com títulos do Tesouro, mas, né? Para que os trabalhadores pudessem receber esse passado que foi bastante grande. Mas essa é uma discussão que facilitaria muito se tivesse julgamento no Supremo Tribunal e nós estamos apelando, né? E devemos ter reuniões, até pedir recentemente de novo uma reunião com o ministro Barroso, Luiz Barroso, para que a gente pudesse rapidamente ter uma decisão do Supremo para facilitar um acordo com o governo. Mas sinalização já nessa gestão, o governo tem apenas 45 dias, né, que começou.
pouco mais de 45 dias. Ainda não foi aberta, não. Não, teve uma sondagem, olha, topariam fazer um acordo e tal. Eu sinalizei que sim, que é possível fazer acordo, né? E essa sondagem veio de onde? Próprio presidente, de algum E, ministério? não, de gente ligada ao Luiz Marinho. Entendi. Então, quer dizer, eles estão abertos já para retomar esse diálogo. Presidente, só para eu encerrar aqui a nossa conversa, deixa eu saber do senhor uma opinião também a respeito do reajuste do salário mínimo. Havia uma expectativa entre as centrais sindicais de fazer um grande anúncio em atos no dia 1º de maio. Mas aí o presidente Lula já confirmou esse valor de 1.320 na entrevista que concedeu à CNN essa semana. Vocês foram pegos de surpresa com o anúncio? Ah, sim, todo o movimento sindical, inclusive a CUT, né? Eu vi hoje declarações do presidente da CUT bravo com essa história, porque tinha um compromisso do presidente Lula de discutir o salário mínimo, né? Discutir não só esse, como uma política para o salário mínimo para frente, né? E a política que nós estamos reivindicando é aquela antiga, não tem segredo, né? Inflação mais o PIB de 2 anos anterior. Isso daria um aumento não de 1.320, mas 1.343. Então, a tendência do presidente Lula é mandar uma medida provisória para o Congresso, né? E essa discussão ser bastante ampla no Congresso, porque eu acho que, primeiro, fazendo uma crítica aqui, acho que o governo Lula errou, né? Errou feio, porque o compromisso de conversar com as centrais não foi cumprido. Está parecendo o governo Bolsonaro, né? Para comparar aqui, que em 4 anos o Bolsonaro nunca recebeu as centrais sindicais. E o Lula recebeu já algumas vezes, mas tinha um compromisso de negociar com as centrais, de discutir esses valores, e acabou anunciando sem conversar. Então, isso é uma coisa ruim, né, do início do governo, que com certeza foi eleito muito pelos trabalhadores e teve muito apoio das centrais sindicais. Então, tem toda uma crítica aqui já com relação a esse anúncio sem ter negociado, mas eu diria então que vai dar muita confusão ainda daqui para o 1º de maio. Você deve mandar a medida provisória, e nós vamos para o Congresso para debater com os parlamentares, porque a inflação mais o PIB de 2 anos anterior dá exatamente 1.343. Tá joia. Paulo Pereira, o Paulinho da Força Sindical, presidente de honra da Força Sindical e presidente também do Partido Solidariedade. Muito obrigada por conversar conosco aqui no Poder Expresso no SBT News. Até a próxima. Até a próxima, Rosana. Obrigado a você e obrigado a todos.